Capítulo 117, Mercenário 1, Yonvou sorriu. Ele não precisava deixar o 11º andar por enquanto devido à guerra, mas havia uma grande diferença entre concluí-lo e não concluí-lo. Ele acariciou Shirpin, que estava olhando para ele. Eu que deveria estar te agradecendo. Você pode ser um amuleto da sorte. Shirpin saltou sob a mão de Yonvou como se as palavras de Yonvou o tivessem encantado. Não. Ainda sou grato a você. Tá bom, vamos esperar para dizer isso após pegarmos o Deus do Sabre. Tá bem, tá bem. Eu farei isso. Shirpin concordou. Agora que ele estava mais forte, ele queria começar a fazer mais coisas. Ele bateu as asas lentamente e sentou-se no ombro de Yonvou, suas garras cravando em sua pele. Estranhamente, não doeu. Vamos voltar agora. Temos muitas coisas para fazer. Claro. Mas assim que Yonvou estava prestes a voltar, Shirpin falou novamente. Mas mestre, HM? Posso perguntar uma coisa antes de irmos? Yonvou inclinou a cabeça enquanto Shirpin perguntava com uma voz desesperada. Você pode mudar meu nome? Porque ele ainda não está aqui. Enquanto esperava por Yonvou, Edora ficou preocupada que o Deus do Sabre e Madodão o tivessem levado. No entanto, ela não conseguia ouvir nada, então esperou, esperando que outra coisa o estivesse atrasando. Se ele não aparecesse em 10 minutos, ela iria procurá-lo. Felizmente, Yonvou voltou com um falcão que ela nunca vira antes. Orabone, quem é esse? Shirpin. TSK. Eu pedi que mudasse meu nome. Isso é tão injusto. O falcão reclamou, mas Edora não conseguiu entendê-lo corretamente. O quê? Os olhos de Edora se arregalaram. Este era o pequeno bebê fênix. Ele cresceu tanto e estava até emanando uma aura que poderia caçar as bestas míticas superiores. Por que não me dá outro nome? Shirpin continuou a reclamar. Edora sorriu desajeitadamente, pensando que Shirpin tinha razão. No entanto, Yonvou apenas se virou como se não tivesse nada a ver com ele. Vamos voltar para Kuron. Edora e Yonvou voltaram para Kuron. Assim que viram as paredes do castelo em ruínas, Yonvou disse. Edora. Sim. Sou grato por tudo que você fez. Você pode voltar agora. Do que está falando? Edora se virou e olhou para Yonvou, mas ele só olhou para frente sem emoção. Vou ter que lutar contra o Xiongvado agora, e também posso acabar lutando contra a tribo dos Unichifres. Eu não penso que seja correto você se envolver. Edora apertou os lábios e, depois de um breve silêncio, disse. Você realmente não sabe o motivo pelo qual estou seguindo você. Com isso, Yonvou se calou. Apenas um tolo não saberia do que ela estava falando, e ele já havia namorado antes, então ele reconheceu a expressão em seu rosto quando ela olhou para ele. No entanto, Yonvou só pensava nela como uma amiga íntima ou irmã mais nova, e então ele estava fingindo que não entendia. No entanto, agora que ela mencionou isso tão diretamente, um silêncio desconfortável cresceu entre eles. Vocês dois vão acasalar. Shirpin quebrou o silêncio, e Edora se virou para olhar para Shirpin. Yonvou olhou surpreso e irritado. Onde você aprendeu isso? HM? Mamãe me disse haver coisas que um homem e uma mulher fazem juntos, e que eu vou fazer também quando eu encontrar uma companheira. Yonvou colocou as mãos no rosto. Ele nem sabia por que estava discutindo um assunto como este com um pássaro. No entanto, pelo menos o silêncio constrangedor se foi. Quando eles entraram em Kuron, ele notou um grande grupo de pessoas passando pelas paredes do castelo em ruínas, carregando a bandeira do Xiongvado. Deveríamos nos encontrar com o Xiongvado hoje. Yonvou franziu a testa. Edora se lembrou e assentiu. Eles disseram que meu tio viria hoje. O Deus da Lança? Sim. Jura? Yonvou assentiu com a cabeça. Na verdade, era estranho que a tribo de um chifre ainda não tivesse tido muitas reuniões com o Xiongvado. Se eu pudesse observar o Deus da Lança antes de partir, seria bom. Yonvou acenou para Edora, que estava olhando para ele com uma expressão preocupada, e passou pelas paredes do castelo com a grande multidão. Não era muito difícil distinguir as pessoas.
Os Xiongvado usavam armaduras azuis e os membros da tribo usavam suas roupas tradicionais. As expressões dos membros da tribo eram rígidas, mas sempre que faziam contato visual com um membro do Xiongvado, eles bufavam ou riam friamente. Os Xiongvado não reagiram a essa provocação porque receberam ordens para não causar problemas com seus aliados, mas sua falta de resposta apenas irritou ainda mais os membros da tribo. Yonvou estava finalmente testemunhando a arrogância lendária da tribo que ele não havia experimentado porque ele estava com Punch e Edora. HM? Minha senhora e Kaimin, vocês estão aqui. Yano correu em direção a eles com o rosto animado. Os olhos dos jogadores do Xiongvado se voltaram para Yonvou, cheio de surpresa. Eles não esperavam ver o acumulador e o próximo médium psíquico. Alguns olharam para Yonvou com expressões nítidas. Seu nome havia se espalhado pelo 11º andar, e agora tanto o Xiongvado quanto o Dragão Vermelho sabiam dele. Ele não apenas quebrou a aliança de clãs, como também circulavam rumores de que ele havia matado Shamon. As pessoas diziam que o rei marcial e a tribo haviam ajudado, mas ainda era chocante para um novato derrotar um semi-ranker. Um novo jogador com muito potencial apareceu. Além disso, o fato de Yonvou ter se tornado o terceiro discípulo do rei marcial também já era bem conhecido, e todos foram instruídos a desenterrar mais informações sobre Yonvou. No entanto, Yonvou ignorou todos eles e perguntou a Yano. Sezongnin está lá dentro. Ele está conversando com os hóspedes. Ah! Lá vem ele. Yano assinou para as pessoas que saíam da fortaleza. Havia cerca de 30 deles, e os jogadores de Xiongvado se curvaram ao vê-los. Uma das pessoas era realmente perceptível. Ele tinha 3 metros de altura, e seu chifre e olhos roxos indicavam claramente de qual tribo ele havia vindo. Deus da lança. O indivíduo mais forte entre os deuses marciais é o deus do sabre, mas o deus da lança é traiçoeiro. Ele tem o físico típico da tribo de um chifre, e sua espada é inquebrável. Alguns dos meus camaradas tiveram dificuldade em lidar com ele. As pessoas consideravam o deus da lança o segundo indivíduo mais poderoso do Xiongvado, e ele era realmente forte o suficiente para derrotar muitos altos rankers. Sua aura sozinha era aterrorizante, mas Yonvou se acostumou com isso após passar um tempo com o rei marcial. O deus da lança leu a atitude de Yonvou e acariciou seu queixo. Oh! Sua reação continha camadas de significados, e os jogadores que o seguiram pareciam surpresos. O deus da lança raramente se interessava pelas pessoas. Yonvou meramente prestou seus respeitos ao deus da lança e foi embora. Yongnin pegou algo bom novamente. Não entendo como ele consegue atrair as pessoas assim. Estou com inveja. O deus da lança continuou observando Yonvou desaparecer na fortaleza, seus lábios se curvando em um sorriso. O rei marcial riu de Yonvou quando ele entrou. Você comeu algo bom. Como? HM? Você nem ofereceu ao seu admirável professor, mas comeu tudo sozinho. Yonvou tentou esconder o máximo possível, mas o rei marcial ainda via através dele. Ele estalou a língua. O rei marcial realmente era alguém de quem você não podia esconder as coisas. Por que você está tão sério? Parece que está prestes a morrer. Você tem algo a dizer? O irmão do rei marcial saiu após dizer coisas como podemos relaxar um pouco graças a você e espero que você continue a nos ajudar no futuro. O rei marcial sentiu vontade de socar seu irmão. No entanto, a aparência de Yonvou fez sua insatisfação desaparecer, e ele sentiu vontade de fazer algo travesso novamente. Ele não podia ver o rosto de Yonvou atrás da máscara, mas seus olhos pareciam sérios. Era a mesma expressão que ele tinha quando começou a aprender Mugong. Eu vim me desculpar. Pedir desculpas? Você fez alguma coisa? Eu não posso mais ser um convidado da tribo dos Unichifres. Com isso, a maneira brincalhona do rei marcial desapareceu, e a expressão séria em seu rosto o fez parecer uma pessoa diferente. O canto de seus lábios se contraiu quando uma aura assassina envolvia Yonvou.
Os olhos de Yonvou tremiam atrás da máscara quando o rei marcial mostrou os dentes como uma besta perigosa. Você conseguiu tudo o que precisava, e agora você quer ir embora porque está ficando perigoso, é isso? Não, senhor. O que é então? Parecemos um playground do bairro aonde você pode ir e vir quando quiser. Não, também não é isso. Então é o quê? Por um momento, Yonvou se perguntou se não havia problema em contar ao rei marcial. Ao contrário de Edora ou Punch, havia muitas coisas que ele não sabia sobre o rei marcial, e era difícil ler o que se espreitava atrás de seu sorriso. Ele hesitou. Ele pensou que seria justo dizer adeus apropriadamente antes de partir, mas o rei marcial estava olhando para ele como se ele fosse um livro aberto. Yonvou não sabia como o rei marcial responderia se ele contasse a verdade, mas talvez ele nem se importaria. Será difícil esconder dele devido a um médium psíquico, embora isso o deixasse desconfortável. Ele tinha que admitir que o médium psíquico podia ler o destino de qualquer pessoa sem levantar um dedo. Além disso, o rei marcial sabia que ele veio do território da Fênix. Ele descobriria que o deus do sabre havia caçado todas as bestas lendárias mais cedo ou mais tarde, então era melhor apenas abordar o problema agora. Yonvou contou ao rei marcial tudo o que havia acontecido, assim como explicou a Edora, descrevendo o relacionamento que tinha com Fênix e Shirpi. No entanto, ele não disse ao rei marcial que havia feito contratos com as bestas ou que ele era seu sucessor. Não havia necessidade de revelar todos os seus segredos. Além disso, a informação que ele estava compartilhando era claramente suficiente, pois a aura que o pressionava de repente derreteu como neve. A expressão do rei marcial tornou-se estranha, como se ele estivesse se sentindo desconfiado de algo. Ele chegou baixinho e apontou para Shirpi com o queixo. Shirpi olhou para ele. Esse é o garoto da Fênix que você acabou de mencionar. Sim. O quê? Os bastardos do Xiongvado estão fazendo coisas estranhas de novo. Meu Deus! Ele murmurou algumas palavras indecifráveis antes de pegar um cachimbo curto em uma mesa. Crack! Ele o derrubou na cabeça de Yonvou antes que Yonvou pudesse evitá-lo. Yonvou gemeu de dor e cobriu a cabeça. Seu mundo estava girando. Seu merdinha! Yonvou olhou para ele com olhos perplexos. Você vai continuar me olhando assim? Você quer levar uma surra de novo? Quando o rei marcial o ameaçou com um cachimbo novamente, Yonvou se encolheu. Sua cabeça ainda doía, e ele também estava irritado porque não sabia o porquê do rei marcial o ter atingido. O rei marcial olhou furioso para Yonvou e então suspirou. O que você acha que é a relação entre um professor e um discípulo? Essas palavras foram tão inesperadas que os olhos de Yonvou se arregalaram. O que você está? Estou perguntando qual é a relação entre um professor e um discípulo, seu maldito discípulo estúpido. Você acha que não é nada mais do que aprender? Por um segundo, Yonvou não sabia o que dizer. Ele sentiu como se tivesse recebido um golpe maior do que quando foi atingido com o cachimbo. Mesmo que tenham sido apenas alguns dias, eu te ensinei o melhor de minhas habilidades, com total sinceridade. Eu te ensinei com tudo que eu tinha, como se você fosse meu próprio filho. Mas agora, acredito que não foi o mesmo para você, certo? Yonvou não conseguia responder. Entendo que esteja frustrado. No entanto, se você está envolvido em algo urgente, não é sua responsabilidade correr o mais rápido possível para o seu admirável professor explicar o que está acontecendo? Eu te ajudaria, te importunaria ou o que precisasse. Mas, em vez disso, você está vindo até mim para dizer que quer ir embora e que sente muito. Yonvou ainda estava sem palavras. De onde veio esse bastardo? Achei ter boas maneiras quando te vi cuidando de Punch e Edora. Estava errado? Você só me via como alguém de quem podia tirar alguma coisa. O quê? Estou errado? Yonvou não podia dizer nada. Sua mente ficou em branco com a repreensão do rei marcial. O rei marcial parecia irritado e talvez até um pouco magoado. Quando foi a última vez que encheram seu saco e o repreenderam? Ele não conseguia se lembrar.
Na Terra, seu líder de pelotão o disciplinava ocasionalmente, mas isso era diferente. Yonvou tentou esconder seus problemas e resolvê-los sozinho, o que perturbou o rei marcial porque era como se não ele fosse pouco mais do que um estranho para Yonvou. No entanto, a verdade era que Yonvou estava começando a ver uma figura paterna no rei marcial. Seu discípulo ingrato, a relação entre um professor e um discípulo difere da relação entre um pai e seu filho. Pais e filhos têm um relacionamento estabelecido pelos céus, mas o relacionamento entre um professor e um discípulo é estabelecido pelos próprios indivíduos. O rei marcial continuou a parecer irritado. Então, deixe-me perguntar, o que sou para você? Yonvou lembrou de todo o tempo que passou com o rei marcial. Embora o rei marcial estivesse sempre brincando, ele havia ensinado Yonvou de todo o coração. Sempre que Yonvou aprendia algo com sucesso, o rei marcial tinha um olhar orgulhoso em seu rosto, assim como um professor. Quanto a Yonvou, ele desconfiou do rei marcial e manteve distância mesmo quando aprendeu com ele. Ele estava desconfiado e sempre atento a qualquer tipo de perigo ou más intenções. Yonvou percebeu o que ele estava fazendo de errado. Ele pensou haver melhorado com Yu, Kan e Doile, e Pancho e Dora, mas claramente não. Embora fosse razoável para ele se comportar dessa maneira, também feria os sentimentos de outras pessoas. Foi só depois de um longo silêncio que Yonvou finalmente respondeu. Você é meu professor. É o que você pensa? Sério? O rei marcial perguntou com uma expressão irritada. Yonvou riu e assentiu. E vou pensar em você como meu professor. Então você quer dizer que não me considerava seu professor antes? Seu bastardo maluco. O rei marcial balançou a cabeça com uma expressão de descrença. Por alguma razão, ele se via em Yonvou. Bom. Como ele não precisava mais disso, o rei marcial colocou o cachimbo de volta na mesa. Ok. É o suficiente. Vá. Yonvou assentiu com a cabeça. A verdade era que não havia nada que o rei marcial pudesse fazer para ajudá-lo. O rei marcial não era apenas seu professor, ele era o líder da tribo dos Unichifres. Ele não podia trocar de lado como se estivesse lançando panquecas. Ele não podia lutar com Yonvou, mas ele podia deixá-lo vagar livremente, silenciosamente torcer por ele enquanto segue seu caminho. Pegue isso. Yonvou pegou os livros que o rei marcial jogou para ele. Eles eram um meio e as últimas sessões de 8 punhos extremos. Obrigado. Que seja. Pegue-os e vá embora. Quando eu te ver de novo, vou te socar primeiro, mesmo que você seja meu discípulo. E não se preocupe com o ovo. Estará seguro aqui. Se eles se encontrassem novamente durante a guerra, não se encontrariam como professor e discípulo. Como inimigos, eles tentariam se matar usando toda a sua força. Mas Yonvou entendeu o calor por trás dessas palavras. Ele fez uma reverência e, após ficar nessa posição por um tempo, ele silenciosamente saiu da sala. Obrigado. Ele repetiu infinitamente essas palavras em sua cabeça, sabendo que nunca poderia dizê-las o suficiente. Capítulo 118, Mercenário 2, Yonvou segurava os tomos de habilidade com força enquanto saía. Edora estava esperando por ele e seu rosto se iluminou quando o viu. No entanto, ela rapidamente franziu a testa quando observou o rosto dele. Orabone, o que aconteceu com sua cabeça? HM? Ele tocou a cabeça sem perceber e sorriu quando sentiu um leve inchaço. Não é nada, não se preocupe com isso. Yonvou desviou da pergunta e olhou para ela. Qual é a sua decisão? Ainda não mudou. Eu vou com você. Não tente me impedir. Yonvou suspeitava que ele não conseguiria impedi-la de qualquer maneira. Era como se ela não ouvisse ninguém. Além disso, ela era um membro da tribo dos Unichifres. Ninguém poderia impedi-los de fazer algo uma vez que colocassem isso em suas mentes. Mas ele ainda queria confirmar uma última vez. E se você encontrar sua tribo como um inimigo? Estou preparada para isso. Só vou sofrer devido a uma certa pessoa. Yonvou balançou a cabeça calmamente. Tudo bem. Se você não vai me ouvir de qualquer maneira, faça como quiser. Ei!
Edora sorriu como se tivesse vencido e Yonvou não pôde deixar de rir. Yonvou queria deixar Kuron em silêncio. Não adiantava fazer um grande alvoroço sobre mudar de lado e ele também não queria ficar no lado ruim do Deus do Sabre. E assim, quando eles estavam prestes a passar pelas paredes em ruínas, ele não esperava ver Punch parado lá com uma expressão irritada e os braços cruzados sobre o peito. Você? Uau! Está feliz por deixar seu irmãozinho para trás? Isso é algo como uma fuga noturna. Ah, já que ainda é dia, é uma fuga diurna, eu acho. Punch olhou para Edora que estava presa ao lado de Yonvou como uma sanguessuga. Ele estava irritado por ninguém ter dito nada a ele. Edora desviou o olhar. Por quê? Você vai vir comigo. Você acha que estou aqui para pegar um bronzeado? Você ao menos sabe para onde estou indo? Eu sei que vai ser mais divertido do que aqui. Ei, aonde quer que você vá, algo grande sempre acontece, certo? Yonvou não conseguiu encontrar as palavras para responder. Afinal, era verdade que grandes incidentes o seguiram. Eu não gosto mais de ficar aqui. Os velhotes continuam me mandando fazer isso e aquilo, e eles continuam metendo o nariz nos meus negócios. Eu sinto que estou ficando louco. Qualquer outro lugar é melhor que aqui, então me leve com você. Yonvou riu. Ele entendeu o aborrecimento de Punch. Ele estava sempre sendo arrastado de uma conferência para outra e não tinha permissão para lutar porque era considerado muito perigoso. Sempre que ele tentava protestar, o rei marcial sempre estava lá. Quando ele descobriu que Edora e Yonvou estavam planejando deixar Kuron, ele pensou ser sua chance. Porém, Punch e Edora estavam em diferentes situações. Como Punch provavelmente seria o próximo rei, ele não poderia simplesmente sair. Então Yonvou revelou que eles estariam indo para o Dragão Vermelho. No entanto, isso só fez Punch sorrir. Ah. Então você estava planejando se divertir sem me contar todo esse tempo. Yonvou percebeu seu erro tarde demais. Punch era o filho do rei marcial até os ossos. Ah! Pensei que ia vomitar por ver aqueles bastardos do Xiongwa o tempo todo. Agora eu posso vê-los desmoronar. Yonvou teve que acalmar os irmãos e suspirou. Faça o que quiser. No entanto, ele não pôde evitar um sorriso crescendo em seu rosto. De repente, ele pensou haver conseguido não apenas encontrar um bom professor, mas também encontrar um bom par de pequenos irmãos. Após deixarem Kuron, eles se dirigiram para a parte norte do estágio chamada Veges. Atualmente, o Dragão Vermelho montou uma fortaleza em Veges. Eles estão planejando expandir seu território, por esse motivo os Xiongwa estão os atacando lá. Edora compartilhou o que ouviu na conferência da tribo. Com a ajuda da tribo dos Unichifres, as forças do Xiongwa estavam espalhadas quase uniformemente pelo 11º estágio, exceto por Veges. Existe uma razão para isso. Porque Baal está liderando eles. Os olhos de Yonvou brilharam. Baal? Sim. Dizem que ele está no comando do 11º andar e outros rankers estão participando também. Desde que a tribo dos Unichifres se juntou à guerra, eles são muito mais cautelosos. Yonvou concordou. Se o Dragão Vermelho não pretendia desistir do 11º andar, eles não tinham escolha a não ser enviar mais forças. Sua derrota provavelmente feriu muito seu orgulho desde que viviam sob o domínio do dragão. Além disso, não só o Xiongwa tem o rei marcial, eles também têm o deus do sabre e o deus da lança. Eles não vão ficar parados. Parece que a guerra no 11º andar vai ficar maior. Yonvou pensou ser melhor assim. Com as apostas subindo, o deus do sabre e o deus da lança ficariam presos neste andar. Seria bom se Leonte também aparecesse. Yonvou molhou os lábios secos quando o sorriso de um predador apareceu em seu rosto. Punch tentou mudar de assunto. Como você está planejando se juntar ao Dragão Vermelho? Eles provavelmente estão rangendo os dentes só de pensar em você. Ele estava se referindo à luta de Yonvou com Shamon. Não havia como o Dragão Vermelho não desconfiar de Yonvou. Se estamos falando de risco, vocês provavelmente estão em maior perigo do que eu.
Não havia reféns melhores do que o príncipe e a princesa da tribo dos Unichifres. Se o dragão vermelho soubesse que eles estavam vindo, eles até os receberiam de braços abertos. Na verdade, eles provavelmente não se importarão muito conosco, já que há um monte de pessoas como nós. Yonvou inclinou a cabeça um pouco confuso e Edora respondeu com um sorriso. Como você notou, os membros da tribo são bastante egocêntricos, certo? Alguns de nós provavelmente se juntaram a eles como mercenários. Yonvou percebeu o que ela quis dizer. Havia muitos membros da tribo subindo a torre que frequentemente trabalhavam como mercenários. Então, e se você ficar cara a cara com um? Acho que teremos que nos matar. Quero dizer, é claro, preferimos evitar isso o máximo possível. Edora encolheu os ombros como se não fosse grande coisa. Mas mesmo que nos encontremos como inimigos, não nos odiaremos. Ficaremos mais ofendidos se não lutarmos usando toda a nossa força. Yonvou assentiu. Não se poderia esperar nada menos da tribo dos Unichifres. Punch e Edora também não deram muito significado à luta contra o dragão vermelho. Bem, eles podem estar interessados, já que somos filhos do rei marcial. Mas eles não vão se importar, já que todos conhecem a personalidade do nosso pai. Punch deu de ombros. O rei marcial não ficaria muito chateado se seus filhos fossem feitos reféns. Ele apenas tentaria enviar de volta o dobro do dano causado aos seus filhos e Yonvou riu pensando no rei marcial. Enfim. Como você vai unir forças com o dragão vermelho? Yonvou respondeu indiferente. Vocês já não disseram a resposta. O que dissemos? Você deve estar falando sobre Baal. Yonvou concordou com as palavras de Edora. Claro. Baal vai me receber e a pressão vai me proteger também. Punch e Edora assentiram. As palavras de Yonvou faziam sentido, já que Baal parecia extremamente interessado nele. Lutar com a tribo dos Unichifres me deu alguma credibilidade. Eles não vão querer deixar alguém que derrotou um semi-ranker escapar entre os dedos e Yonvou sabia que seu nome já havia se espalhado por toda parte. Estabelecer recordes por limpar os andares ou tutorial despertava o interesse no potencial de alguém, mas era difícil dizer se essa pessoa poderia realmente lutar. No entanto, um novato que conseguiu derrotar um semi-ranker era uma história completamente diferente. Eles não só podiam ajudar na guerra, como também podiam ser treinados por um jogador habilidoso. E considerando que ele tinha informações privilegiadas sobre a tribo e o Xiongvado, eles não o deixariam ir, especialmente se Baal apoiasse. E se eu der isso a eles e Yonvou tocou o objeto que Baal mataria para terça-feira, ele tinha certeza de que isso acenderia as brasas da guerra transformando-as em um fogo estrondoso, e ele estava certo. Pare aí. Revele sua identidade. Quando chegaram a Verges, os jogadores do Dragão Vermelho saíram para detê-los. Seus rostos estavam tensos ao ver dois membros da tribo dos Unichifres. Eles suspeitavam que a tribo havia finalmente deixado Kurão. No entanto, Yonvou explicou que ele era o acumulador, e os dois membros da tribo com ele estavam interessados em trabalhar como mercenários para o Dragão Vermelho. Ei, por favor, dê isso a Baal. Ele vai gostar, já que é meu. Os jogadores ficaram surpresos ao ver o notório acumulador em pessoa, embora alguns não pudessem deixar de encará-lo por matar seus companheiros. Sem mencionar que os membros da tribo dos Unichifres com ele eram os filhos do rei marcial. Mas no final, eles decidiram que não era sua responsabilidade lidar com isso e deixaram os três entrarem. Eles inspecionaram o item de Yonvou e o entregaram a Baal após determinar que não era perigoso. Logo, uma resposta veio. Baal ordenou que vocês três sejam nossos convidados eminentes. Por favor, sigam-me. Yonvou e seus amigos assentiram e seguiram os jogadores. Verges tinha uma atmosfera diferente de Kurão. Os rankers do Dragão Vermelho e seus subordinados se movimentavam por toda parte e havia muitos postos de segurança. Embora fosse muito ordenado, havia uma atmosfera proibitiva. Os olhos de muitos jogadores brilharam com a visão de Yonvou e seus amigos, mas eles não disseram uma palavra.
ficou claro o quão disciplinada a cidade era. Quando chegaram ao centro da cidade, Baal saiu para encontrá-los descalço. Ah! Quem é esse? É o Caim? Você sabe há quanto tempo estou esperando que você venha até nós. Ele abraçou-o e honrou-o com força como se estivesse recebendo de volta um querido subordinado. Ele estava genuinamente feliz em ver e honrou-o. No entanto, os punhos de Onvoo se apertaram quando Baal abraçou. Se ao menos você tivesse tratado de Onvoo tão bem, as veias nas costas de suas mãos apareceram. Continua no próximo vídeo.